Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, sua bênção, e um bom dia para você que está aí curtindo mais uma manhã de domingo com a gente no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Antes de começar, a gente quer convidar você a entrar no nosso canal no YouTube para encurtar esse espaço entre você e a nossa equipe. Para isso é fácil, acesse youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil e já ativa o sininho. Dessa forma, você fica por dentro de tudo que acontece na Igreja do Brasil e ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar do nosso programa. Tá esperando o quê para fazer uma maratona do Palavras de Vida? Acesse youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. E vale lembrar que o nosso programa também tem Instagram. Para isso é muito simples, procura lá, @palavrasdevida.arquirio. Por lá, a gente fica de olho nos comentários e sugestões de vocês. Então marquem a gente, porque a gente está curioso para saber o que você quer assistir aqui no nosso programa. E para iniciar, você acompanha agora a Catequese com o Papa, onde nós vamos ouvir a tradicional mensagem de Francisco diretamente do Vaticano. Santo Padre, então, dá início agora à audiência geral, abrindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Preparemos-nos para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. La pace sia con voi. Leitura do livro dos Salmos. Em ti, Senhor, me refugio, que eu nunca seja confundido. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me e conduz-me. Tende coragem e fortalecei o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Palavra do Senhor. Acompanhemos, portanto, a catequese do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A catequese de hoje é dedicada à terceira das virtudes cardeais, ou seja, a fortaleza. Comecemos pela descrição do Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: a fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem. Torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a provação e as perseguições. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a virtude da fortaleza. Eis, então, a mais combatente das virtudes. Se a primeira das virtudes cardeais, nomeadamente a prudência, estava sobretudo associada à razão do homem, enquanto a justiça encontrava o seu lar no testamento, esta terceira virtude é frequentemente associada pelos autores escolásticos ao que os antigos chamavam de apetite irascível. O pensamento antigo não imaginou um homem sem paixões. Seria uma pedra. E não quer dizer que as paixões sejam necessariamente o resíduo de um pecado. Porém, devem ser educadas. As pessoas devem ser educadas, endereçadas, purificadas com a água do batismo, ou melhor, com o fogo do Espírito Santo. Um cristão sem coragem, que não dedica as suas forças ao bem, que não incomoda ninguém, é um cristão inútil. Pensemos nisso. Jesus não é um Deus diáfano e ascético que não conhece as emoções humanas. Ao contrário, diante da morte do seu amigo Lázaro, começa a chorar. E a sua alma
apaixonada transparece em algumas das suas expressões, como quando diz: vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo eu, senão que já estivesse ateado. E quando confrontado com os cambistas no templo, reagiu com força. Jesus tinha paixão. Mas procuremos agora uma descrição existencial desta virtude da fortaleza tão importante que nos ajuda a dar frutos na vida. Os antigos, tanto os filósofos gregos como os teólogos cristãos, reconheciam uma dupla tendência na virtude da fortaleza, uma passiva e outra ativa. A primeira é direcionada para dentro de nós mesmos. Existem inimigos internos que temos de derrotar, que atendem pelo nome de ansiedade, angústia, medo, culpa. Todas as forças que se agitam dentro de nós e que, em algumas situações, nos paralisam. Quantos lutadores sucumbem antes mesmo de iniciar o desafio? Porque não se dão conta destas virtudes internas. A fortaleza é uma vitória, antes de mais nada, contra nós mesmos. A maioria dos medos que surgem em nós são irrealistas e não se concretizam. Melhor então invocar o Espírito Santo e enfrentar tudo com paciente fortaleza. Um problema de cada vez, como somos capazes, mas não sozinhos. O Senhor está conosco, se confiarmos nele e buscarmos sinceramente o bem. Então, em todas as situações, podemos contar com a providência de Deus, que atua como nosso escudo e armadura. E depois, a segunda tendência da virtude da fortaleza, desta vez de natureza mais ativa. Além das provações internas, existem os inimigos externos, que são as provações da vida, as perseguições, as dificuldades que não esperávamos e que nos surpreendem. De fato, podemos tentar prever o que nos vai acontecer, mas a realidade é que grande parte é constituída por acontecimentos imponderáveis. E neste mar, o nosso barco é por vezes sacudido pelas ondas. A fortaleza, então, nos torna marinheiros resistentes, que não se assustam nem desanimam. A fortaleza é uma virtude fundamental porque leva a sério o desafio do mal. Alguns fingem que isso não existe, que está tudo bem, que a vontade humana às vezes não é cega. Que na história as forças das trevas que trazem a morte não lutam. Mas basta folhear um livro de história, ou infelizmente até os jornais, para descobrir as atrocidades das quais somos em parte vítimas e em parte protagonistas. Guerras, violência, escravidão, opressão dos pobres, feridas nunca curadas que ainda sangram. A virtude da fortaleza faz-nos reagir e gritar um firme não. Não firme a tudo isso. No nosso confortável Ocidente, que diluiu tudo um pouco, que transformou o caminho da perfeição num simples desenvolvimento orgânico, que não precisa de lutas, porque tudo parece igual, às vezes sentimos uma saudável nostalgia dos profetas. Mas as pessoas desconfortáveis e visionárias são muito raras. Precisamos de alguém que nos tire do lugar mole em que nos instalamos e nos faça repetir resolutamente o nosso não ao mal e a tudo o que leva à indiferença. Não ao mal e não à indiferença. Sim.
ao caminho que nos faz progredir na vida. E para isso, é preciso lutar. Redescobramos então no Evangelho a fortaleza de Jesus e aprendamos-la com o testemunho dos santos e das santas. Obrigado. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Preparemos-nos para receber a bênção do Santo Padre. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E continuamos com a nossa jornada no Vaticano, agora com a nossa editoria internacional, trazendo as últimas informações diretamente de Roma. Olá, Vinícius. A semana foi rica de encontros emocionantes para o Papa Francisco. O pontífice recebeu os familiares israelenses dos reféns sob o poder do Hamas, mas recebeu também uma liderança indígena brasileira. É Davi Copenaua, que é o líder e porta-voz dos Yanomamis do Brasil. Depois dessa audiência, ele visitou os estúdios da Rádio Vaticano e concedeu uma entrevista. Ele recebeu muito bem, eu também gostei, que ele abre a porta para mim entrar onde ele trabalha, onde ele fica. Foi muito importante para o que eu queria. Foi muito, muito importante que eu vontade de encontrar ele, vontade de pegar o mão dele como ser amigo, para ter amigo do povo indígena, do meu povo indígena Yanomami e Equana, do Brasil. Foi muito ótimo. Eu pedi para ele retirar do garimpeiro ilegal na terra Yanomami esse ano. Eu falei isso. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado, Bianca. Na semana que vem nós voltamos com mais novidades diretamente de Roma. E no próximo bloco, fique por dentro dos acontecimentos da igreja aqui no Brasil, direto de Brasília, no boletim da CNBB. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí porque a gente já volta.